Ah, tem alguém que quer entrar aqui. Deixa eu ver quem está querendo entrar. Boa noite a todos. Aceitar o convidado aqui. Aceitamos mais um. Então, boa noite a todos. Nós vamos para a nossa aula de revisão, uma aula bem importante, onde nós vamos abordar aqueles tópicos que eu estou percebendo que a banca gosta de cobrar recorrentemente, e nós vamos trabalhar todos esses pontos aí para fazer uma revisão com vocês e ver que está tudo ok, direitinho, tá? Beleza? Maravilha, então. Vamos que vamos. Então, eu comecei uma abordagem onde nós vamos trabalhar tanto a parte lógica, que a banca gosta de cobrar isso, alguns fundamentos de sequência, mas que envolve a parte matemática, e também a parte de análise combinatória e probabilidades, tá? Como a banca gosta de cobrar. À medida que você for tendo dúvida, eu não vou conseguir ficar olhando para o chat sempre. Se você puder me chamar a atenção falando Carrijo, que aí eu paro e verifico qual é a sua dúvida, tá? Então, vamos trabalhar aí para que nós possamos chegar aí ao nosso passo a passo. Então, a primeira questão é uma questão bem interessante, uma questão onde a banca ela coloca toda uma teoria. Ó. O raciocínio lógico matemático é baseado em proposições. Então, ele está falando que são sentenças declarativas ou enunciados verbais que, gramaticalmente, têm sentido completo. Tá. Então, aqui, eu gostaria só de chamar a sua atenção que nessa palavrinha aqui, ó, sentido completo. Toda vez que ele falar a ideia de sentido completo, eu gostaria que você entendesse que vai ter, assim, uma ideia geral, verbo. Então, tem que ter verbo. Tudo bem? E aí nós temos a ideia de proposições simples e proposições compostas. Eu gostaria que você guardasse que proposição simples vai ter um verbo. Proposições compostas, 2 ou mais verbos. Beleza? Bem simples. Então, a ideia central é você procurar verbos. Beleza? Então, veja a proposição que ele fala. Então, ele diz assim para a gente. Ó. Então, a proposição em Curitiba, ontem, o sol nasceu às 6. Então, nasceu. Olha o verbo. E, isso aqui é um conectivo, é uma conjunção. Nós temos aqui uma conjunção. E se pôs às 18h28. Então, aqui um verbo, outro verbo. Tem dois verbos. Então, nós temos uma proposição, que é uma proposição composta, e ela é fechada. Para ser proposição, já é fechada. Tá? É importante guardar isso. Então, a alternativa correta que nós teríamos aqui vai ser a letra C de certo, C de Carrijo. Mas, de uma certa forma, eu quero que você guarde proposições simples. Vai ter uma ideia, quer dizer, um verbo. Proposições compostas, 2 ou mais verbos. Tudo bem? Então, a gente tem dois verbos aqui, então nós temos uma proposição composta. E está ligado por uma conjunção, né? Que é o E. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, me sinaliza, por favor. Como já falei, eu não vou estar vendo o chat, mas então dá um oi, aí daqui, vez ou outra eu vou estar olhando o chat, mas eu não vou conseguir ver sempre o chat, tá? Professor. Diga, querido. Eu só não entendi a parte do fechada. A proposição composta eu entendi, só a parte do fechado. Maravilha, boa pergunta, sim. Presta bastante atenção. Ó. Aqui, essa banca, eu até vou botar aqui para a gente poder entender. Existe uma coisa que nós chamamos, não sei se você fez o curso lá do Jornada, lá na teoria que eu explico, existe uma coisa chamada sentença aberta. Beleza? Aberta. Certo. Então, primeiro passo, o que é uma sentença aberta? É como se fosse assim, ó. Ela é aluna do Jornada Concurso. Veja, essa informação
Se nós olharmos aqui, até parece uma proposição. Só que essa informação, por eu não saber quem é ela, nós temos que isso aqui é chamado de sentença aberta. Ou ainda, x mais 5 é igual a 8. Exemplo, eu não sei quem é o valor do x. Eu sei que se for 3, isso vira uma proposição. Ou se eu disser qual é o valor do x, já vai ser uma proposição. Então, esse valor está um valor aberto. Então, isso seria aberto. Tudo bem? Então, o que a banca tentou te, vamos dizer assim, confundir? Falando em aberto e fechado. O que eu quero que vocês guardem? Para ser proposição, tem que ser fechada. Porque se não for fechada, não é proposição. Vai ser o que nós chamamos de sentença aberta. Que pode ser, ela é aluna do Jornada Concurso. Se no lugar desse ela eu colocasse assim, Sandy é aluna do Jornada Concurso. Eu disse quem é a aluna. Então, aí eu estou fechando na Sandy. Se eu falo que 3 mais 5 igual a 8, ou ainda, x vale 3. Então, eu estou dizendo qual é o valor do x. Eu não estou deixando a informação aberta. Eu estou fechando a informação e colocando ela com uma ideia única. Isso é o fechar a informação. Então, proposição só pode ser fechada. Não vai ter proposição aberta. Tem sentença aberta e não proposição. Claro? Ótimo, muito obrigado, deu para entender. Beleza, Ótima então. explicação, valeu. Maravilha. Questão 2. Questão básica. Se vocês notarem, gente, eu chamo sua atenção, eu busquei aqui, e aqui eu quero falar um pouco com vocês aqui, olho a olho, eu busquei aqui nas questões, pegar as questões de 2025, de 2024 e algumas um pouco mais antigas, que eu achei de raciocínios bem recorrentes, bem interessantes. Tá? Então, veja, essa questão é uma questão recente, é uma questão de 2025. E note que é uma questão, e tirando como o colega chamou a atenção, que ele ficou na dúvida de fechado em aberta, é uma questão muito simples, que você percebe que existe duas ideias, que é nascer e se pôr. Então, são dois verbos. Se você tem dois verbos, você tem duas ideias. Nesse caso, você tem uma proposição composta. E todas as proposições, elas serão fechadas. E aí, para enfatizar, vejamos que nós temos o conectivo da conjunção. Nós temos a conjunção e. Então, aí, vamos falar assim, potencializa o nosso entendimento sobre uma proposição composta. Para ficar bem claro isso. Já nessa próxima questão, ele também trabalha com a ideia de proposições, só que aqui ele está... Olha o tamanho do enunciado para ver o que ele pede para a gente. Aí eu chamo assim, ó, as proposições são sentenças declarativas. Novamente ele está falando. Não sendo exclamativas nem interrogativas. Ele está dizendo que proposições não são nem exclamativas e nem interrogativas. Então, se nós tivermos assim, vou botar aqui para a gente poder ir revisando. Ó, se eu colocar assim, ó, qual é o seu time? Isso aqui é uma pergunta. Então, isso aqui não é proposição, porque é uma sentença interrogativa. Se eu colocar assim, que lindo! Exclamação. Então, ó, não é proposição. Então, só para a gente poder entender que essas duas, tanto a frase interrogativa quanto a frase exclamativa, não são proposições como está no enunciado. Aí ele continua. As proposições, ó, que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Ótimo. V ou F. Dessa forma, a partir de duas proposições P e Q, é possível formar uma nova proposição denominada conjunção e representada por P e Q, que também pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Com base nessas informações e nos conhecimentos de raciocínio lógico-matemático, assinale a alternativa correta. Então, vamos só relembrar aqui, sem olhar as alternativas ainda. Nós temos assim, ó, P e Q, é uma conjunção.
nós temos aqui P ou Q, é uma disjunção inclusiva. Nós temos assim, ó, ou P ou Q, é uma disjunção, essa aqui é inclusiva e aqui é exclusiva. Nós temos assim, ó, se P, então Q, ou ainda P, C, somente C, Q. Então, são os nossos conectivos. E isso aqui, como nós dissemos, como ele próprio colocou aí, é uma conjunção. Ótimo, é uma conjunção. Beleza? Quando que a conjunção é verdadeira? A conjunção é verdadeira quando todos são V. Então, a conjunção quando todos são V. É o que nos interessa. Para ser verdadeira a conjunção, as proposições que compõem essa conjunção, todas elas devem possuir valor verdade. Verdadeiro. O valor verdade tem que ser verdadeiro. Então, vamos olhar agora o que ele põe para a gente. Ó. A conjunção será verdadeira, acompanhe comigo aqui, ó. Eu vou botar aqui a será verdadeira, se a proposição que for falsa. Já está errado. Já está errado. É errado. A conjunção P e Q será verdadeira se somente uma das duas proposições P ou Q for verdadeira. Ó, somente uma. Não é uma, tem que ser as duas. Também está errado. A conjunção em PQ será verdadeira se ambas as proposições forem falsas. Né? Se ambas verdadeiras. Isso aqui também está errado. A conjunção PQ será verdadeira se ambas as proposições PQ forem verdadeiras. A alternativa correta, letra D de dado. Letra D de dado. A minha pergunta é muito simples agora. Alguém tem alguma dúvida aqui? Me dá um retorno se alguém tem alguma dúvida. Tranquilo? Se ficar em silêncio, para mim, todo mundo entendeu. Isso aí nada mais é do que o nosso entendimento sobre... muita gente fala que isso é tabela verdade. Não, isso é a regra do conectivo lógico. Beleza? A definição, isso é uma definição matemática. A lógica matemática define que uma conjunção terá valor lógico verdadeiro se ambas as proposições que a compõem forem verdadeiras. Beleza? Se uma delas for falso, ou ambas forem falsas, o valor lógico será falso. Simples assim. Isso é definição matemática. Você não precisa fazer uma tabela verdade para saber isso. Tudo bem? Não precisamos fazer a tabela verdade. Mas eu já decorei a tabela verdade. Tanto que eu não gosto de memorizar a tabela verdade assim. Você tem definições matemáticas e, a partir dessas definições, lógico-matemáticas, você vai interpretando as ideias. Tudo bem? Tranquilo? Questão de número 3. Acho que está tranquilo o nosso entendimento aí, pelo menos aparentemente. Vamos aqui agora. Ó. Questão boa também. Ó. Bem legalzinha essa aqui também. Ó. Considere as seguintes proposições. Proposição P. O gabinete do advogado está fechado. O ventilador está ligado. Veja o verbo. Ó. Está. Beleza? Então, a proposição composta, o gabinete do advogado não está fechado. Então, veja que existe um não aqui. Ó. O que significa isso? Esse não está negando a proposição P. Então, nós podemos reescrevê-la assim, ó. Nessa proposição, deixa eu ver se eu escrevi ela aqui embaixo. Escrevi. Vamos terminar de ler, que eu vou voltar. Ele falou assim, ó, ó o conectivo. E o ventilador não está ligado. Veja que tem um não de novo aqui. Assumirá valor lógico verdadeiro se ele quer que essa informação seja verdadeiro se. Então, preste atenção aqui comigo. Vamos aqui, vou passar aqui para baixo para a nossa... E só um pouquinho. Vocês estão me vendo? Aqui. Está tudo ok? Tá? Porque aqui apareceu uma outra coisa aqui para mim. Apareceu uma parte de vocês aqui. Agora foi. Agora tá. Então, vamos lá. Ó.
O gabinete do advogado, não, ó, não, não. Então, isso aqui é o não P. Aí tem o E, nós vamos ter um E. Aí o ventilador, não. Então, vai ser o não Q. Então, nós temos o não P e o não Q. Assumirá valor lógico verdadeiro em quais condições? Quando é que isso aqui vai ser verdadeiro? Para isso aqui ser verdadeiro, essa primeira precisa ser verdadeira e a segunda. E todas têm que ser verdadeiras. Então, a negação de P tem que ser verdadeira e a negação de Q também tem que ser verdadeira. Vamos procurar lá, ó. A negação de P é falsa. Está errado. P é falso. Epa, beleza. Beleza, ó. Porque se a negação é verdadeira, o que a gente pode concluir? Vou botar aqui, ó. P vai ser falso e Q vai ser falso. Beleza? Então, ó, a P é falso? Sim. E Q é falso? Sim. Alternativa letra B de bola. Tá? Nada mais é do que uma ideia muito similar à anterior, só que cobrada de uma outra forma. Veja, essa do Ministério Público também. Veja aqui, ó, também foram maneiras de cobrar a mesma ideia, mas com questões diferentes. Tá? Questão número 4. Eu coloquei essa questão, eu achei ela tão sem noção, mas é uma questão recente. Ele fala assim, ó, a sequência numérica 1, 3, 5, 7, 9 foi definida de tal forma que os seus elementos foram obtidos por uma lei de formação. Aí ele fala assim, a soma dos dois próximos elementos dessa sequência, imediatamente posteriores ao elemento 9, é igual. Então, nós temos lá 1, 3, 5, 7, 9, quero mais um e o outro. Então, 9 vai ser 11, vai ser 13, somando, ele quer a soma, né? Ele fala a soma, então nós vamos ter aqui 11 mais 13, teremos 24, alternativa letra B de bola. É uma questão meio ridícula, né? Mas foi o que foi cobrado, estou apresentando para vocês verem como a banca cobra isso, tá? Para vocês entenderem que a banca pode cobrar um troço desse aí, e a gente tem que estar, vamos dizer assim, atento para não perder uma questão dessa. Beleza? Vou só fechar uma coisa aqui. Não, não, essa aqui não. Essa aqui é de vocês. Só um minuto, gente. Aqui está fechado. Ver se não está chegando nenhuma notificação. Aqui está dizendo que está com problema no som. Vocês estão me escutando? Me dá um retorno aí. Chegou aqui. Estou escutando normal, professor. Tá? Então, beleza. Está escutando normal, então. Estou escutando normal. Vou prosseguir. Aqui chegou uma mensagem para mim que estava com problema de som. Procurei aqui, não vi nada. Falei, não, vamos seguir. Então, vamos continuar. Olha lá. Questão de número 5. Ó, eu vou chamar a sua atenção. Vamos aqui que a gente conversar. Esse modelo de questão, ele é muito interessante. Tudo bem? Se você observar, normalmente, ele vai te dar uma palavra e vai separar as letras dessa palavra e vai te perguntar qual é a letra que está numa posição lá na frente. A palavra que nós temos aí é a palavra penal. Observe que ela tem 5 letras. P, E, N, A, U, L. E essas letras, ele vai ter uma sequência. É P, E, N, A, L, depois P. Então, é o que nós chamamos de sequência cíclica. Tá? As bancas gostam muito disso. A Fundação Getúlio Vargas gosta muito disso. A OCP gosta muito disso. Essas bancas, elas têm essas ideias. Elas colocam de várias formas. Elas colocam como se fossem cadeiras com cores diferentes. Então, eu preciso que você esteja atento a isso. Nessa questão de 2024, a banca fez uma questão muito simples. O que nós temos que fazer aí é
Você vai ver passo a passo como eu vou te mostrar, porque eu acredito que, da forma que eu vou colocar, vai ficar muito simples para você entender. Primeiro passo é nós entendermos que você vai ter as letras nessa sequência. O P, o E, o N, o A e o R. Então, nós vamos botar aqui. Ó. Aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, a terceira letra, a quarta letra e a quinta letra. Se nós temos, ó, foram escritos até o termo 1000, beleza. Só que eu não quero o termo 1000, eu quero o termo 644. Nós vamos pegar 644 e vamos dividir por 5. Beleza? O que vai nos importar é o resto. O resto é o que nos importa. Eu vou até mudar a cor aqui, para a gente poder entender. Então, ó, 6 para 5 vai dar 1, dá 5 aqui, sobra 1, vai dar 14, vai dar 2, dá 10, sobra 4, desce esse outro 4, dá 44, vai dar 8, 8 vezes 5, 40, e resta 4. Esse resto, esse número que está aqui, corresponde ao número da letra. Então, quem é que está na posição 4? A letra A. Então, observe que tem que ser respectivamente. Não a primeira. Então, quem está na letra A, só quem começa com a letra A é a letra A mesmo. Então, a alternativa correta só pode ser a letra A. Porque tem a palavra, e aí eu chamo sua atenção, respectivamente. Mas nós vamos fazer a outra conta para você poder ver, porque essa outra conta é bem interessante. Nós vamos pegar aqui, vou mudar a cor, nós vamos pegar o número 735 e vamos dividir por 5. 5 é o tamanho, quantas letras tem o grupo. Se a palavra tivesse 6 letras, nós iríamos dividir por 6. Se a palavra tivesse 4 letras, nós iríamos dividir por 4. Bem? Então, você tem que ver quantas letras vai ter isso. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter aqui, ó, 7 para 5 vai dar 1, dá 5. Restam 2, dá 23. Dá 4 vezes 5, dá 20. Sobram 3, dá 35. Vai dar 7. 7 vezes 5, 35. E deu 0. Aí, eu achei boa essa questão, por quê? Você vai falar assim, Carlinhos, mas nenhum aqui tem 0. Sim, todas as vezes que der 0 aqui, significa que é a última letra, que é como se tivesse dado 5. Isso aqui, o resto vai ser 0. Porque não pode dar 5, então é como se fosse o resto 0. Então, realmente, é a alternativa de letra E. Tudo bem? É a alternativa de letra E. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Professor, então o resto sempre vai ser, no caso aí dessa questão, 1, 2, 3, 4 ou 0? 1, 2, 3, 4, 0. Por quê? Vamos entender, Guilherme. É Guilherme, né? Isso. Guilherme, o que acontece? Você concorda que se der um número maior que 5, daria para continuar dividindo? Sim, sim. Então, Não, o resto tem que entendi. ser menor do que o divisor. Certo. Não, Vou deu te para dar entender. outro exemplo. Vou te dar outro exemplo, que eu acho que é importante isso. Eu vou pegar uma outra palavra aqui, Guilherme, que eu acho que é importante a gente entender esse esquema. Eu vou pegar a palavra aqui, ó. Vou pegar uma palavra um pouquinho maior. Vou pegar a palavra escola. Escola. Tem 6 letras, tudo bem? Aí vamos supor que for aí escrevendo a escola, aí depois escola, depois escola, indefinidamente. Eu quero saber qual é a letra que está na posição 1000, vou botar 1234. Qual é a letra que está na posição 1234? Então, o primeiro passo que eu quero que o Guilherme entenda e todos os demais também. O primeiro passo nosso é numerar elas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos pegar o número 1234 e vamos dividir por 6. 1 não dá, 12 dá para dividir. Então, vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 0. Desce o 3. Não dá para dividir, ó, não dá para dividir. Põe o 0 aqui. Desce o 4. Dá 34. 34 dividido por 6 vai dar 5, porque 6 passa.
5 vezes 6, 30, e sobra 4. Então, o resto que me interessa é o 4. Quem é que está na posição 4? O O. Então, a letra que está na posição 2.234 é a letra O. Certo. Entendido, Guilherme? Entendido. Ótimo. Essa é a sacada. Agora, o que ele pode fazer? Vamos extrapolar. Ele pode falar assim. Vamos dar um exemplo porque acaba sendo polícia penal, ele não deve usar a palavra penal novamente. Tá? Mas ele pode falar assim, vamos supor, num curso de formação, as pessoas, ou num determinado show, as pessoas, ou numa apresentação, vamos falar assim, foram sentando, vou dar um exemplo, o servidor A, o B, o C, o D, o E, o F. 6 servidores. E eles sempre iam se sentando um ao lado do outro nessa sequência de patente, vamos chamar assim. Então, era patente A, patente B, patente C, patente D, patente E, patente F. E depois se repetia isso. Então, se sentaram várias pessoas, qual é a pessoa da patente que vai estar na posição 1234? O raciocínio é o mesmo. Entendido? É a mesma ideia. É a mesma ideia de uma palavra, uma ideia de símbolos, uma ideia de pessoas. Então, a ideia é a mesma. O que eu quero é que você guarde a ideia, e não só o exercício. Guardar a ideia que vai poder se repetir como uma sequência cíclica que vai se repetindo. Ela começa e termina, começa como se fosse um ciclo realmente. Fechado, Guilherme? Ótimo, deu para entender. Muito obrigado. Maravilha. Continuando. Vamos aqui. Questão de número... Vamos para a próxima. Questão de número 6. Vamos olhar a goela aqui, porque está já esquentando. Uma questão boa que começa a falar de princípios de contagem. Está lá no nosso edital, bem claro isso aí. E eu achei ela boa porque ela vem com um conceito, tá? E aí esse conceito eu quero que você entenda comigo. Ó. Na UTI da Santa Casa da Misericórdia de determinada cidade, a cama para a internação de pacientes possui diversas formas de regulagem. Então, diversas, mais de uma. O encosto da cabeça, né, é possível ser regulado em 3 posições distintas. A inclinação do tronco pode ser colocada em 5 tipos diferentes, 5 tipos de angulação. Já o encosto dos pés pode ser ajustado em 3 distintos ajustes. Diante dessas informações, de quantas maneiras o enfermeiro pode posicionar essa cama? Então, vamos entender. Para posicionar a cama, ele vai ter o encosto da cabeça. Vou botar assim, ó, encosto da cabeça. Ele vai ter a inclinação do tronco e o encosto dos pés. O E dá a ideia de uma multiplicação para nós. Então, quantas possibilidades ele tem para o encosto da cabeça? 5 possibilidades. Para a inclinação do tronco, 5 possibilidades. E para o encosto dos pés, 3 possibilidades. Isso resulta 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3 vai dar 75 possibilidades. A alternativa de letra D de dado. Isso aqui nada mais é do que o princípio multiplicativo, também chamado de PFC, princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Tá? Ou princípio multiplicativo. Questão boa. Voltando aqui, uma de probabilidade grande, mas que eu achei que ela vale a pena ser feita, porque ela tem vários conceitos importantes. Então, acompanhe comigo. Ó. A respeito dos conceitos associados à probabilidade, é correto afirmar que, letra A, a probabilidade de se obter cara no lançamento de uma moeda não viciada é igual à probabilidade de se obter um número par no lançamento de um dado comum não viciado. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Vamos entender uma coisa aqui. Quando se fala não viciado, significa que é aquele dado ou aquela moeda que dá cara ou da coroa é a mesma chance, que dá um número
par ou ímpar, é a mesma chance. Que saiu o resultado 1 no dado, ou saiu o resultado 6 no dado, é a mesma chance, é a mesma probabilidade. Então, vamos entender o que ele está falando na letra A aqui. Na letra A, e aí eu quero fazer com você com bastante atenção, probabilidade de cara é uma chance em duas, porque tem duas faces, uma chance vai ser cara. Probabilidade de ser par no dado vão ser o dado, lembrando que o dado ele vai ter aqui ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, pares são 3 em 6, isso significa 1 sobre 2. Então, a probabilidade é a mesma, esse item é um item certo. Beleza? Então, provavelmente, a nossa alternativa correta vai ser a letra A mesmo. Mas vamos fazer as outras. Ó. Quando a certeza de ocorrência de um evento é chamado de evento certo. Evento certo é aquele que tem 100% de chance de ocorrer e não 200%. Então, beleza. Ó, se lançarmos 2 dados comuns, não viciados, há maior probabilidade da soma dos pontos voltados para cima ser 11 do que ser 7. Vamos fazer essa letra C aqui. Acho bom fazer para você entender. Então, na letra C, nós temos um dado 1 e um dado 2. Ele quer a probabilidade da soma 11 e ele quer a probabilidade, eu vou botar aqui do lado, probabilidade da soma 7. Deixa eu apagar aqui e escrever soma 7. Soma 7. Tá? Veja bem, o primeiro passo é a gente entender quantas possibilidades nós vamos ter. Nós temos 6 possibilidades no primeiro dado, 6 no segundo dado, 6 vezes 6, está dando 36 possibilidades ao total. Agora eu quero soma 11. Quando é que vai dar soma 11? Quando o primeiro for 5 e o outro for 6, ou quando o primeiro for 6 e o outro for 5. Então, existe aqui 2 possibilidades em 36. Maravilha. Soma 7. Pode ser 1 e 6, pode ser 2 e 5, pode ser 3 e 4. Já passou, ó. Já deram 3, não preciso nem continuar. Mas vamos ver todas. Pode ser 4 e 3, pode ser 5 e 2, e pode ser 6 e 1. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos ter 6 possibilidades em 36. Então, tem mais chance de sair a soma 7 do que sair a soma 11. Vamos ver o que ele fala, ó. Voltados para cima, ó. A maior probabilidade da soma dos pontos voltados ser 11 do que ser 7? Não, errado. Errado essa aqui também. Tudo bem? Aqui eu estou querendo falar, eu gostei dessa questão, porque aqui nós temos várias, vamos falar assim, em cada alternativa, a gente pode explicar como se fosse uma questão. Ela é muito boa por isso. Beleza? Tá? Então, a gente tem agora aqui, ó. Se lançarmos uma moeda não viciada 2 vezes e obtivermos cara no primeiro lançamento, a probabilidade do segundo lançamento resultar coroa é maior que 50%. Não, não é maior. É a mesma. É 50%. Tudo bem? Se lançarmos 2 moedas comuns, ambas não viciadas e indistinguíveis, a gente não consegue distinguir, a probabilidade de obtermos faces iguais é maior que a probabilidade de obtermos faces diferentes. Vamos ver aqui, faces iguais. Vamos só ver aqui. Vou botar aqui para você. Essa é a letra E. Ele fala dados ou moedas? Ele fala em moedas. Tá. Moedas nós vamos ter aqui. Ó. A gente vai ter cara e cara, coroa e coroa. Beleza? Ou cara e coroa, coroa e cara. Veja que são iguais. Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Ele está dizendo que uma é maior do que a outra. Então, também está errado. Aqui está errado. Então, a gente viu que estava errado aqui e errado aqui.
A alternativa correta realmente é a letra A. Antes de prosseguir, gostaria de saber se foi tranquilo a resolução e o passo a passo de todas essas. Me dá só um retorno aí para ver se está tranquilo. Eu achei tranquilo. E você percebe, Guilherme, que ela é interessante porque a gente praticamente fez 5 questões numa Sim, só. sim. Entendeu? Então, eu peguei ela para a gente poder dar uma revisada em dado, em moeda, e perceber isso. Por isso, cuidado de fazer as questões para que a gente aborde os principais tópicos aí. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Maravilha. Continuando. Questão de número 8. Vamos lá na questão de número 8. Questão boa também essa aqui. Vamos aqui. Deixa eu ajeitar aqui para eu pegar a minha canetinha. Trocar aqui por um vermelho. Olha lá. Um enfermeiro precisa administrar uma medicação a um paciente, de tal forma que deve haver 2 princípios ativos escolhidos pelo enfermeiro, dentre 6 estabelecidos por uma equipe médica. Então, são 6 princípios e nós vamos escolher 2 princípios. Tudo bem? Então, toda vez que a gente tem um grupo maior que vai formar um grupo menor, nós vamos ter que, na matemática, no raciocínio lógico, muita gente gosta de chamar de arranjo e combinação. Eu não gosto dos nomes, o pessoal fala, mas eu quero que você entenda assim. Vamos entender o que ele fala. Ó, de quantas maneiras distintas o enfermeiro pode escolher e ministrar tal medicação? Pergunto para você, vamos supor que os medicamentos sejam A, B, C, D, E e F. Se nós escolhermos o medicamento A e o B, eu pergunto para você, é a mesma coisa que escolheu o medicamento B e A? Veja, ele vai fazer, são 2 princípios, e ele vai juntar esses princípios. É como se fosse assim. Vamos supor que a gente está fazendo uma salada de frutas de 2 frutas. Se nós colocarmos ameixa e banana, é diferente de colocar banana e ameixa? Note que não, porque eu estou juntando as 2. Beleza? É como se a gente fizesse uma vitamina de abacate com banana, ou banana com abacate. Quando você bate os 2, vai virar uma coisa só. Então, não importa a ordem. Todas as vezes que não importar a ordem, é o que nós chamamos de uma combinação. Então, nós temos uma combinação de 6 elementos que nós vamos escolher 2. Para fazer isso, é muito simples. Você vai pegar o 6, vai botar aqui. Ó. O 6 vai ter que aparecer isso aqui. Vai botar o 6, depois do 6, você vai multiplicar pelo 5. E embaixo você vai escrever o 2 vezes 1. Só isso. Então, ó, 6, eu posso dividir o 6 por 2, vai dar 3. 3 vezes 5, 15, dividido por 1 dá 15. Isso está na alternativa de letra D de dado. Só chamando a atenção aqui para vocês de uma coisa. Se por acaso nós tivéssemos assim, um exemplo, ó, combinação de 5, 3 a 3. 5, e eu vou escolher 3. Como é que você vai fazer isso? Você vai botar aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3, e embaixo você vai escrever 3 vezes 2 vezes 1. Então, embaixo é esse aberto, um fatorial, e em cima você vai colocar quantas vezes está colocando? 1, 2, 3. Se nós tivéssemos aqui, ó, vou botar aqui, 8 com 5, um exemplo. Vai ser como? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Apareceram 5 elementos. Daqui eu vou ter 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Note que é isso que nós estamos fazendo. Bem? Tá? Aí aqui, ó, só para mostrar. Ô, Carlito, uma dúvida. No Pergunta. caso disso que você está fazendo aí, eu posso reduzir esse 4 que está dividindo por fatorial e riscá-la em cima, não, né? Cuidado. Boa pergunta. Quem perguntou foi o? Vitor. Ô, Vitor. Maravilha, Vitor. Boa pergunta. Excelente sua pergunta. Presta atenção, Vitor, que eu vou mostrar agora. Aqui, Vitor, ó, o embaixo é fatorial de 3. Você tem razão. Só que em cima não é fatorial de 4.
Então, você não pode cortar isso. Beleza? O que você pode fazer, ficando aí, ó, 5 vezes 4 vezes 3 e embaixo, 3 vezes 2 vezes 1, você pode, ó, 3 com 3, 4 com 2 vai dar 2, 2 vezes 5 vai dar 10. Aqui, olha que interessante, ó, olha que interessante, ó, o 5 com 5, o 4 com 4, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, e tem um 6 aqui, ó. Então, dá 8 vezes 7 vai dar 56. Então, eu prefiro que você abra e não faça com o fatorial, senão você pode errar, porque embaixo sempre vai ser o fatorial. E embaixo seria assim, ó. Se nós tivermos esse caso aqui, ó, seria assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 divide por fatorial de 3. Só que esse fatorial de 3 não é igual a esse 3, né, que só é 3. Fatorial de 3 é 6. Da mesma forma que se a gente tivesse 8 tomado 5 a 5. Nós teríamos lá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E aqui nós teríamos fatorial de 5. Você não pode cortar esse 5 com esse 5 aqui, porque aqui é só 5, aqui é fatorial de 5. Fechado? Não, beleza, entendi, obrigado. Entendeu, querido? Tá? Maravilha. Questão boa, questão excelente essa. Continuando um pouco mais. Outra questão. Aí, ó, vamos lá. Se você me perguntar numa questão que eu estou apostando, você vai ver, devem ser agora, até olhar o horário aqui, já são 20h47. A gente tem quase uma hora que está aqui já. Olha que interessante. Eu estou apostando numa questão nesse modelo para a prova de vocês. Tá? Eu estou apostando numa questão de análise combinatória nesse modelo para a prova de vocês. Então, muita atenção. Na verdade, tudo que eu coloquei aí, dessas 25 questões, tem umas 5, para mim, que tem a cara de vocês. Tá? Tem uma de análise combinatória, uma de probabilidades, vai ter uma de equivalência lógica, vai ter uma de negação lógica e vai ter uma de, na verdade, duas, que pode ser sobre argumentos. São duas questões, inclusive uma enjoadinha, que eu quero chamar muito a sua atenção, para que você esteja bem atento nisso aí. Mas vamos pegar esse exercício aí para você poder entender. Olha que exercício muito bom. Ó. Certa ação da polícia científica demandava a formação de uma equipe de trabalho com 3 médicos legistas, 4 biomédicos e 2 geólogos. Então, a equipe tem que ter 3 médicos legistas e 4 biomédicos. E 2 geólogos. Então, a equipe precisa ter isso. Isso é o que a equipe precisa ter. Tá, beleza. Ele fala assim, ó. Sabendo que o chefe da ação tem à sua disposição, aí ele fala quantas pessoas, ó. Presta bastante atenção. 6 médicos legistas. Ele tem 6 médicos legistas. 5 geólogos. 5 geólogos. E 7 biomédicos. 7 biomédicos. Ele pergunta de quantas formas ele poderia formar sua equipe de trabalho. Como eu disse a vocês, eu estou apostando numa questão dessa. Isso aqui nada mais é do que formar. Nesse exercício anterior, a gente formou 6, formando 2. Aqui, nós vamos ter que fazer 6 formando 3, e 7 formando 4, e 5 formando 2. Veja que ele fez uma maldade. Aqui, na equipe, ele colocou médico legista, depois biomédico e depois geólogos. Nas informações que ele colocou à disposição, ele botou médico legista, geólogos e biomédicos. Ele inverteu, porque se você estiver desatento, você vai errar. Eu não quero que você erre. Beleza? Então, aqui nós vamos ter o seguinte. Combinação de 6, 3 a 3, o E é vezes, depois uma combinação é biomédicos, de 7, escolhendo 4, E vezes, combinação de 5, escolhendo 2. E é só isso. Agora nós vamos fazer essa conta. Então, vamos fazer essa conta com calma. Você vai ter aqui, ó, 6, então vai ser ó, 6 vezes 5 vezes 4, dividido
por 3, vezes 2, vezes 1. Vezes. Se você prestar atenção, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E 5 vezes 4 já deu 20. Aqui a gente já tem o primeiro resultado. E essa aqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E esse 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha que interessante. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. 6 vezes 4 é 24. Então, 7 vezes 5 vai dar 35. Vezes. Aí nós vamos ter 5 vezes 4 e embaixo, aí, ó, 2 vezes 1. 4 com 2 vai dar 2. 2 vezes 5 dá 10. Fazendo isso aqui, ó, 2 vezes 35 dá 70 com 0, vai dar 700, vezes 10, nós vamos ter 7.000. Isso está na alternativa de letra E. Eu gostaria que você treinasse um modelo dessa questão, gente. Com bastante amor e carinho, eu estou apostando muitas fichas numa questão nesse modelo na prova de vocês. Tá? Preste bastante atenção e cuidado na hora de fazer e prestar atenção nas informações que são dadas pelo enunciado. Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Me avisa aí. Boa noite. Minha cabeça embolou toda. Me ajuda. O que você embolou? Me fala. Embolei foi tudo, meio de campo tudo. Eu não entendi, agora eu já não entendi de onde que saiu 4, mas depois eu voltei cá e vi que é como que fala? Que é os biomédicos. Sim. Aí Marilda, depois... olha para mim, vamos olhar o texto comigo. Eu quero que você acompanhe comigo o texto. Tá. Tudo bem? Eu estou na tela aqui, tá grande. Ó. Certa ação da polícia científica demandava a formação de uma equipe de trabalho. Então, primeiro a gente vai ter uma equipe, concorda comigo? Uhum. Concordo. Eu preciso desse bate-bola agora. Como é que a equipe vai ser formada? 3 médicos legistas. Sim. Então, a Marilda vai formar uma equipe de trabalho e ela precisa que nessa equipe tenha 3 médicos legistas. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Além dos médicos legistas, que são 3, ela precisa de 4 biomédicos. Ok. E precisa de 2 geólogos. Ok. Então, concorda que, no total, você precisa de 9 pessoas? Sim. Tranquilo? Mas você também percebe que essas pessoas não podem ser tiradas de qualquer lugar, porque você quer que dessas 9, 3 sejam médicos legistas. Sim. 4 sejam biomédicos e 2 sejam geólogos. Sim. Fechado? Tá. Fechado. Aí, eu digo para você assim, Marilda, eu tenho à disposição para te oferecer, aí você tem que prestar atenção. Uhum. Na sua disposição, eu ofereço, Marilda, 6 médicos legistas. Uhum. Então, você concorda que você, para escolher os 3, você tem que tirar desses 6? Sim. Então, desses 6, você vai tirar 3. Sim. Fechado? Fechado. Tranquilo? Aí eu falo assim, ó, aí eu tento te complicar o meio de campo, porque as questões são desse jeito. Eu tenho 5 geólogos. Você fala, Carrijo, beleza. Só que quantos geólogos a Marilda precisa? Eu preciso de 2. De 2. Então vai ser 5. Você vai escolher, desses 5, você vai escolher 2. Fechou? Fechou. Aí eu falo agora, eu tenho 7 biomédicos, Marilda. Então, se eu tendo 7, você vai escolher quantos? 4. 4. Tudo bem? Tudo. Quando eu estou escolhendo pessoas que têm a mesma função, vai ser sempre uma combinação. O que é a mesma função? Todos não vão ser médicos legistas? Sim. Eu falei que um ia ser para o lado A, para o lado B. Não, eu falei só médicos legistas. Eu generalizei só isso. Fechado? Fechado. Tudo bem? Então, veja bem, olha o que eu botei lá. Combinação de 6 médicos legistas
e Amarildo escolhendo 3. Sim. Depois, combinação de 7 biomédicos e Amarildo escolhendo 4. 4. Depois, Aham. combinação de 5 geólogos e Amarildo escolhendo 2. 2. Matou a charada? Matei. Entendeu? Ficou melhor? Ficou muito. Você percebe que não é apenas uma questão de interpretação. Sim. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, ó. Eu mandei um material antes para vocês tentarem fazer. Eu sei que a dinâmica deve estar bem complicada para vocês. É porque aqui eu vou tentar esmiuçar o mais detalhadamente possível, para que vocês possam compreender a interpretação do exercício. É isso que me foca mais. Fechado? Fechado. Maravilha. Vamos à questão de número 10. Olha lá comigo, todos vocês. Questão de número 10. Aqui começa as questões que eu quero que você anote aí. Você vai anotar aí, para você poder revisar. Você vai precisar revisar. Vou voltar até a tela aqui. Eu quero que você revise. E se você comprou o curso do Jornada lá no meu curso de raciocínio, que é o que eu ministrei, tem essa explicação, eu quero que você revise isso. Eu quero que você olhe assim, ó, que a gente chama de equivalência lógica. E qual vai ser a equivalência lógica que vai ter de vocês? Vai ter assim, ó, P setinha Q, que em português é se P, então Q. E tem 2 equivalências importantes aqui. Tem a primeira que é não Q, indo para não P. E tem a outra que essa banca gosta muito, que é não P ou Q. Tudo bem? Escrevendo aqui seria assim, ó. Se não Q, então não P. E a outra seria não P ou Q. Lembrando, isso são equivalências lógicas. E aí eu quero chamar a sua atenção para outra coisa importante que eu vou escrever aqui agora. Ó. Ó. Não se nega um conectivo com ele mesmo. Ó. Então, você não nega um E com um E. Você não nega um ou com ou. Você não nega um sim então com sim então. Você não nega um se somente C com se somente C. Tem que mudar o conectivo. Beleza? Muita atenção. Por que eu estou chamando atenção com isso? Porque muitas pessoas, muitos concurseiros, acham, deixa eu só pegar aqui, para mudar aqui essa cor aqui, deixa eu ver aqui qual cor que eu quero aqui agora, vou pegar essa aqui, ó. Muitas pessoas acham que isso aqui, ó, aqui agora, que isso aqui, ó, é uma negação. Só que aqui tem um sim, então, aqui tem sim, então, aqui é sim, sim, então. Então, não é negação. Isso é o quê? Uma equivalência lógica. Então, eu quero que você guarde aí, e eu quero que você preste bastante atenção, olhando aqui no meu olho, olhando no meu olho aqui, ó. Você nunca nega um conectivo com ele mesmo. Então, a negação de um E não será um E. A negação de um ou não será um ou. A negação de um C e somente C não será um C e somente C. A negação de um ou não será um ou. A negação de um sim então não será um sim então. Guarde isso. Tudo bem? Tá? Essa banca, a OCP, gosta muito de equivalência lógica.
E eu separei várias questões de equivalência lógica para fazermos juntos. Então, pegue aí essa próxima questão, que é de equivalência lógica. Acompanha comigo. Ele fala assim: no setor de análise processual, os técnicos devem cumprir etapas sequenciais interdependentes. Nesse sentido, considere as seguintes proposições. Está contando história. Uma proposição Q, P e uma proposição Q. Tá, beleza? Sabe-se que, se o relatório não foi enviado ao setor jurídico até o prazo estabelecido, então ele não foi finalizado no sistema interno. Assinale a alternativa logicamente equivalente à proposição acima. Ele quer uma coisa equivalente, uma equivalência lógica. Muita atenção que eu vou escrever aqui para vocês. E aqui é importante você entender o seguinte. Veja bem, pegue essa frase que está aí, ó. Se o relatório não foi enviado ao setor jurídico. Ó. Setor jurídico foi enviado ao setor jurídico, é Q de queijo. Então, isso aqui vai ser não que. Tem um sim, então. Aí, ó, ele quem? O relatório, esse ele está se referindo a relatório. Então, o relatório, não foi finalizado no sistema interno. Ó, foi finalizado o sistema interno, é o P. Só que tem um não, então vai ser um não P. Então, nós temos essa proposição. Beleza? Nós temos essa proposição. A equivalência dela, ela possui duas equivalências lógicas. Vou botar a primeira aqui. Aqui a gente vai procurar, é só inverter e negar. Então, ó, qual é a negação de... A negação da negação de P vai ser P, e a negação da negação de Q vai ser Q. Então, a gente vai ler assim, ó. Se o relatório foi finalizado no sistema interno, então ele quem? O relatório técnico, foi enviado ao setor jurídico até o prazo estabelecido. É isso que a gente tem que procurar. Então, olha o que a letra A diz. Vamos pegar aqui, ó. Acompanhe comigo a letra A. Se o relatório foi finalizado no sistema, faltou sistema interno, mas isso aqui é um P. Então, ele foi enviado ao setor jurídico até o prazo. Então, aqui você tem o quê? É exatamente o que a gente descobriu aqui. A alternativa letra A. Eu pediria a anulação dessa questão, porque não falou que é no sistema interno. Faltou a palavra interno aqui. Beleza? Eu pediria a anulação disso, porque está faltando informação. Mas corrige, mas está subentendido. Não, poderia ser no sistema externo. Beleza? Poderia ser no sistema externo. E aqui, ó, tem a palavra sistema interno. Eu pediria a anulação. Não vi sendo anulado. Então, questão de 2025. Mas a alternativa correta seria essa. Tudo bem? Veja se todo mundo entendeu. Aqui a gente começa uma seara, num tipo de questão um pouco mais exigente, questões um pouco mais de equivalência, onde eu tenho certeza que na sua prova vai ter pelo menos uma questão sobre equivalência. Pelo menos uma de equivalência vai ter. Tudo bem até aqui? Me ajuda aí com o retorno. Para mim, tudo bem. Entendi tudo. Maravilha. Questão 11. Aqui na questão 11. Aqui, novamente, ele fala, ó, um assistente administrativo afirma: o cliente não pagou a guia ou as taxas estão muito altas. Essa afirmação é logicamente equivalente à afirmação. Maravilha. Então, vamos pegar aqui, vamos relembrar uma coisa aqui. Ó. Eu falei para vocês que você tem se P, então Q. Isso pode virar se não Q, então não P. É a mais comum. Mas o se P, então Q, pode virar assim também. Ó. Não P ou Q. Então, veja que esse está indo para lá.
Mas como é igual, como é uma equivalência, o ou pode virar um sim, então. Veja bem, a regra nesse caso aqui seria assim, ó. Nega ou repete. E, se você tem, nega ou repete. Para voltar, seria nega, então, que é o sim, então, repete. Então, se você tem um ou, você pode fazer com que ele vire um sim, então, fazendo o inverso. Negando a primeira, colocando o então, repetindo a segunda. Que é o que nós vamos fazer. Ó, eu quero aqui, ó. Veja que todos eles são sim, então. Ó. Se, então. Se, então. Se, então. Se, então. Se, então. Só que nós vamos pegar nega, então vai ficar como? Se o cliente, vai ficar como? Vamos escrever aqui, ó. Se o cliente, a negação de não pagou é pagou a guia, então, aí a gente repete. As taxas estão muito altas. Aí, beleza? Vamos procurar. Onde tem isso? Ó? Se o cliente pagou a guia, olha a letra, tem a letra C e a letra D. Então, as taxas estão muito altas. Letra C de certo. Letra C de certo. Tudo bem? Letra C de A, O, P, P. Beleza? Então, cuidado com essa equivalência. Novamente, eu estou insistindo com você. Equivalência lógica. Ele vai cobrar isso. Eu botei vários modelos de equivalência lógica para você não ser pego de surpresa na prova. Olha a próxima. Novamente, outra equivalência lógica. Olha lá, ó. Se uma proposição logicamente equivalente à proposição condicional, se a máquina funcionar, então o agente em ensinamento finaliza a tarefa, é dada por. Deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei, não. Vamos pegar aqui. Então, você tem aqui, ó. Observe que você tem um sim, então, e nenhuma alternativa tem sim, então. Ó, tem ó, um se, então. Mas só tem uma. A gente pega a primeira ideia do sim, então, deixa eu só voltar aqui para te explicar. Quando a gente tem assim, vou voltar a falar. A gente tem se P, então, que isso é equivalente a se, não que, então, não P. Eu chamo isso aqui de inverte, nega. É como eu uso. Eu inverti as proposições, inverti quem? Troquei o P e o Q de lugar e neguei. Depois a gente tem se P, então, que, virando não P ou que, eu chamo de nega ou repete. Então, são as duas maneiras que eu peço para você memorizar lá no curso. Tudo bem? Tranquilos. Aí a gente tem aqui, ó. Então, eu vou procurar inverter, negar. Inverter, negar aqui, eu vou escrever do jeitinho que está aqui. Seria assim, ó. Vou inverter, seria assim, ó. Se o agente de saneamento não finaliza a tarefa, então, aí, ó, a máquina não funciona. Não funciona. Essa seria. Vamos procurar se tem isso. Ó, se o agente não finaliza a tarefa, então a máquina não funciona. Tem que ser não funciona.
Então, essa letra C está errado, porque faltou a máquina. Aqui faltou um não, ó. Não funciona. Tá errado. Beleza? Aí, a gente viu também que o se então pode virar um ou. Vamos procurar onde tem ou. Observe aqui, ó. A máquina não funciona e não pode ser. A máquina funciona e não pode ser. Está errado, está errado. Então, a máquina funciona ou. Maravilha. Depois, ó, a máquina funciona e. Está errado. A única alternativa correta só pode ser a letra D. Então, se você sabe o conceito, talvez você não precise nem terminar de fazer tudo. Mas vamos escrever aqui. Como é que ficaria? Vou escrever aqui embaixo, ó. A máquina não funciona, que é a primeira parte, aí, ou, e a gente repete, o agente em saneamento finaliza a tarefa. Veja, a máquina não funciona, ou o agente de saneamento finaliza a tarefa. Letra D é a alternativa correta. Tudo bem? Veja que eu estou pedindo e insistindo para você guardar as ideias das equivalências, principalmente das equivalências da condicional, do sim então, porque são as mais cobradas, são as mais recorrentes nas provas da OCP. E veja, ele deu sim então e virou o inverter em negar. Nós vimos um. Depois ele deu sim então, depois ele deu o ou para virar o sim então. E agora ele está dando sim então para virar o. Então, são os 3 modelos que podem ser cobrados na prova. Eu preciso que vocês aí percebam esses 3 modelos, estejam preparados para esses 3 modelos, porque eles são importantes. Tudo bem? Tá? Continuando. Questão 13. Cadê a questão 13? Vou ter espaço maior aqui. A 13 está aqui. Tá. Ó, questão boa. Novamente, ó. Essa aqui, gente, eu vou pedir sua atenção, muita atenção aí, tá? Muita atenção mesmo. Mas muita atenção com vontade. O grau de dificuldade dessa questão, ele é um pouquinho maior, porque ele envolve você enxergar 2 equivalências. Veja, nós temos um ou. Então, esse ou vai virar um se então. O primeiro passo que eu quero que você enxergue é isso. Como é que vira o se então? Ele quer uma proposição, observe aí, ó. Ele já fala, ó, logicamente equivalente. Então, a gente já pode escrever assim, ó, de cara. Se Augusto, vou chamar A, ó, não é analista do Ministério Público, então, Walter, a gente vai repetir, não é procurador-geral de justiça. Então, nós temos... Beleza? Um ou não vai virar um C e somente C. Um ou vai virar um sim, então. Um ou não vai virar um E como equivalência. Então, nós temos essa letra A errada, essa letra E errada, temos essa. Vamos procurar aqui. Ó, se Augusto não é. Ó, se Augusto é, se Augusto não é, ótimo. E aqui se Walter. Talvez muita gente já eliminaria a B e a D e marcaria C. Cuidado! Vamos olhar tudo. Vou pedir para você olhar tudo. Olha que interessante. Se você olhar a letra B, ó. Se Augusto é, está errado aqui já. Então, Walter não é. Aqui estaria certo, mas está errado a primeira. A letra C. Se Augusto não é, está certo. Aí fala que Walter é. Está errado. Mas Carrígio, não tem essa aí. Olha o que o infeliz do examinador fez. O cara não tem Deus no coração. Ele pegou essa equivalência e fez assim, ó.
Se, vou inverter e negar. Se Walter é procurador-geral de justiça, então, aí, ó, o Augusto é analista do Ministério Público. Veja que é isso, ó. Se Walter é um procurador-geral da Justiça, então Augusto é analista do Ministério Público. Alternativa letra D. Então, note, minha gente, que aqui ele fez, o examinador propôs duas equivalências. Ele quis que você pegasse o ou e transformasse a um se então, e pegasse o se então e invertesse e transformasse na equivalência do próprio se então. Então, você tem que ver que é uma questão de 2025. É claro que é uma questão do Ministério Público do Paraná, mas, assim, veja a dificuldade da questão. Ela não é dificílima, mas você tem que estar entendendo o que pode ser cobrado na questão. Me dá um retorno se todo mundo compreendeu essa questão, porque ela é uma questão que, dependendo do nível, ela pode exigir um pouco mais. E eu quero você atento para que, caso seja cobrado isso, você não seja pego de surpresa. Me dá só um retorno se todo mundo entendeu, por favor. Eu consegui entender a explicação, mas acho que vou ter que dar uma olhada na sua aula de novo. Eu vou pedir isso. Eu vou pedir porque é um grau de exigência da questão. Quem perguntou foi o Guilherme, né? Guilherme, assim, quando eu estava pesquisando as questões, que eu vi essa questão, eu achei fundamental colocá-la aí, porque se você percebeu, você vê que a gente está vindo em modelos de questões. A gente pegou um se então e inverteu e negou, tranquilo. Um se então que virou ou, tranquilo. Um ou que virou se então, tranquilo. Você viu os três modelos normais. Só que ele te dá um ou, que vai virar um se então, e depois você tem que pegar esse se então e virar em outro se então. Então, veja que é uma exigência um pouco maior. Então, a sua atenção está bem, vamos dizer assim, focada nas alternativas, para não achar... Porque tem gente que fala assim, mas não é essa aqui, vou marcar logo essa aqui. Eu não recomendo. Eu recomendo você sinalizar que ela pode ser a resposta, mas conferir o que está escrito para ver se realmente é aquilo, principalmente nas questões de equivalência lógica. Fechado? Show. Eu acho que é muito importante essa questão, tá? Por isso que eu coloquei ela aí para nós. Vamos na questão de número 14. 14. É uma questão suave, mas maldosa. Tá? Olha o que o cara fez. Beleza? Maldosa. Para mim, eu considero maldosa. Ó. Considerando a lógica matemática, é dada a proposição. Todo técnico é um servidor. Então, você tem, quando ele usa o todo, nós vamos usar diagraminhas. Você tem aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Técnico. Está aqui o técnico. Todo técnico, ele é, num conjunto maior, servidor. Está aí. A frase que deu a informação para nós é essa. Aí ele está falando aqui para a gente agora, ó. Todo crachá de servidor, então, todo crachá de servidor é um crachá de técnico. Não, se eu pegar um crachá desse servidor aqui, ó, desse cara que está bem aqui, ele não é de técnico. Então, isso aqui está errado. Então, já vimos que a primeira está errada. Vou apagar aqui agora. Vamos ver a segunda alternativa. Nem todo técnico é servidor. Não, veja, já está contrariando a proposição. Ó. Todo técnico é servidor. Também está errado. Ó. Todo servidor é um técnico. Não. Se eu pegar o cara bem aqui, ele é servidor, mas ele não é técnico. Então, isso aqui está errado. Das 4, 3 estão errados. Então, só pode ser a letra D. Mas vamos entender. Todo crachá de técnico. Então, aqui tem um crachá desse técnico. É um crachá de servidor. Sim, porque todo técnico é servidor. Então, só pode ser a alternativa de letra D de dado. Note que é uma questão de diagrama, sim, mas você precisa interpretar essa questão do diagrama. Tudo bem? Tranquilo? Tá?
Essa questão, quando eu não faço desenho nela, eu não costumo acertar. Aí, desde quando eu percebi isso, toda vez que eu resolvi questão desse tipo, eu faço desenho. Faça o desenho e analise ele com calma. É importantíssimo o desenho. Você vê que eu peguei o desenho e fui comparando as informações. É muito mais ágil fazer com o desenho. Fechado? Beleza? Vamos lá. Próxima. Questão 15. Questão boa essa aqui, questão boa. Essa questão, ela envolve o raciocínio matemático. Com um pouco, quando falo raciocínio matemático, envolve um pouquinho de matemática, mas é simples, mas envolve raciocínio com a matemática. Então, vamos lá, vamos aqui acompanhar para você poder ver o entendimento legal disso aqui. Visando aumentar a segurança no processo de entrada e saída, além dos elementos de segurança já existentes, foi projetada uma fechadura eletrônica acionada com um código de 5 dígitos, escolhidos entre os números inteiros de 0 até 9. Do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João esqueceu o código, mas sabe que o primeiro dígito é 3 e que o último dígito é 8. E que a soma de 3 dígitos sequenciais do código 1, 2 e 3, ou 2, 3 e 4, ou 3, 4 e 5, sempre resulta em 12. Nesse caso, qual é o quarto dígito do código? Aparentemente, parece que é muita conta e tudo mais. Vamos entender que é um código de 5 dígitos. Então, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, quinto dígito. O primeiro, ele disse para nós que é 3. O último, ele falou que é 8. Beleza? E a gente não sabe quem é esse. Então, eu vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, vou chamar isso aqui de C. Podia ser X, Y, Z, o que você quiser ver. Tá? Aí ele disse para a gente, ele deu para a gente a seguinte informação, que também é importantíssima essa informação. Olha lá. Que 3 termos seguidos dá 12. Então, se eu pegar aqui, ó, o 3 mais o A mais o B vai dar 12. Depois eu tenho aqui, vou pegar aqui, ó, o A mais o B mais o C vai dar 12. Com isso, já está pronto o exercício. Ele quer o C. O que nós vamos fazer aqui? Olha que lindo, ó. Eu já sei aqui que A mais B vai ser 12 menos 3. Então, A mais B dá 9. Se A mais B dá 9, aqui nós temos A mais B. Vai ser 9 mais C igual a 12. Então, C vai ser 12 menos 9. C igual a 3. A alternativa correta, letra E. Então, vejam, meus caros, que é um exercício simples, mas que ele envolve você escrever, você raciocinar e você enxergar um comparado com o outro. Note que ele não pediu para você achar o A, achar o B, achar o C. Podemos achar o A, podemos achar o B, podemos achar o C, como a gente acabou de achar o C? Sim, podemos. Mas não é isso que ele pediu. Ele pediu apenas o quarto dígito que nós representamos pela letra C. Tá? Bem interessante também esta questão. Questão de número 16. Aqui começa um outro modelo de questão que eu gosto muito e que eu quero muito sua atenção. Tá? Muito sua atenção mesmo. Marque que você vai ter questões desse modelo na sua prova. Do ponto de vista da lógico, a partir das proposições verdadeiras, então ele está dizendo que elas são verdadeiras, se moram no 15º andar, então tem uma vista linda, não tem uma vista linda, conclui-se que. Vamos aqui. Marqueiro, ele está dizendo que essa proposição é verdadeira e que essa proposição toda é verdadeira. Cuidado, gente. Olha que interessante. Olha que interessante. Não tem uma vista linda, é verdadeiro. Tem uma vista linda, vai ser falso. Beleza?
Se você fez o nosso curso do Jornada, eu explico lá, no se então, que você tem que ter para dar verdadeiro, quando a segunda é falsa, ó, você tem que o falsando mente. Então, a primeira só pode ser falsa. Então, é falso que moro no 15º andar. Então, o que é verdade? Se é falso isso, ó, não moro no 15º andar. Isso é verdade. Vamos procurar ver se tem essa informação, ó. Ó, não moro no 15º andar, alternativa letra D de dado. Tá? Esses são exercícios que nós chamamos de encadeamento lógico, né? De você fazer o jogo de verdade e mentira, essas coisas todas aí. Tá? Essa outra também é a mesma ideia. Observe lá, para você acompanhar. É a mesma ideia, mesma. Observe lá. Ó. Se você olhar, Polícia Científica, olha essa questão aqui, ó. Sanepar. Então, 2024, 2024. A mesma ideia. Ele coloca assim, ó. Considere as proposições a seguir. Tal, tal. Admitindo que ambas as proposições sejam verdadeiras, é possível concluir, aqui é a lógica de argumentação. Vamos ver o que a gente consegue concluir. Ambas são verdadeiras. Então, essa, para mim, é uma verdade, e essa aqui também é verdade. Então, observe aqui o que a gente tem aqui agora. Ó. O laudo pericial foi conclusivo, então está aqui, é verdade. Se você tem, ó, a verdade só pode chegar em uma verdade. Ó. O Verdano fala a verdade. Então, Paulo sairá do presídio hoje, é verdade. Vamos ver o que a gente tem? Paulo sairá do presídio hoje. A alternativa letra B de bola. Né? São ideias muito recorrentes, muito parecidas. Aqui, uma um pouco maior, mas eu quero você atento a isso. Presta bastante atenção para a gente poder ver. Ó. Certa operação conjunta, escrever aqui, ó. Ele vai colocar aqui para a gente. Certa operação conjunta das polícias, com apoio da inteligência da Polícia Penal, identificou um grupo de 5 suspeitos de praticarem atos ilícitos. Adelmo A, Belmiro B, Cícero C, Denis D, Enzo E. Então, A, B, C, D. Sabe-se que essa operação demandou uma série de esforços na tentativa de capturar todos os suspeitos, em um caráter preventivo, e, além disso, sabe-se que, se Denis foi capturado, então Enzo também foi capturado. Se Denis não foi capturado, então Cícero foi capturado. Se Belmiro ou Cícero foram capturados, então Adelmo não foi capturado. Enzo não foi capturado. Dessa forma, admitindo que todas as afirmações são verdadeiras, é correto afirmar que, além de Enzo, também não foram capturados, não foram. O Enzo não foi, está aqui, isso é verdade. Olha o que eu escrevi na próxima página, coloquei todas elas. Então, nós temos aqui todas as verdades. Né? Isso aqui é verdadeiro, isto aqui é verdadeiro, isto aqui é verdadeiro, isto aqui é verdadeiro. Bem? Agora, partindo da informação que ele deu, Enzo não foi capturado. Enzo foi capturado é falso. Não pode ter, tem que ter 2 falsos. Eu falsando mente. Verdano não mente. Então não pode ser verdadeiro aqui. Denis foi capturado é falso. Denis não foi capturado, só pode ser verdadeiro. Se é verdano aqui, Cícero foi capturado, tem que ser verdadeiro. Tudo bem? Tá. Aí, ó. Aqui tem. Ó. Se Belmiro ou Cícero foram capturados. Cícero capturado é verdadeiro. Do Belmiro eu não sei nada. Mas como é um ou e já tem um verdadeiro, tudo é verdade. Como é um sim, então, Adelmo não foi capturado, só pode ser verdade. Então, o que nós temos como
verdades. E tem verdade aqui, verdades. Ó, o Enzo não foi capturado, já está aqui. Ó, Denis não foi capturado. Denis não capturado. Depois, Cícero foi capturado, é verdade. Então, não. Cícero foi capturado. Não. Aí, ó. Adelmo não foi. Então, Adelmo não capturado. Então, além do Enzo, foi o Denis e foi o Adelmo. Procurando isso, Adelmo e Denis, alternativa de letra C de Carrijo. Tá? Questão boa, questão interessante, tá? Separe e faça ela passo a passo. Questão muito boa. Continuando aqui. Aqui agora, ó, preste atenção todo mundo aí. Quer chamar sua atenção aqui para a gente poder conversar mais olho no olho. Revise essas questões que eu estou fazendo, mas dê uma atenção nessa 19. Tá? Nessa 19. Essa 19 é um tipo de questão que lá no curso, nas aulas teóricas, eu chamo de encadeamento lógico. Ela é um tipo de lógica argumentativa, mas que, diferentemente das outras, que sempre vai ter uma proposição simples da onde você vai partir, essa não tem da onde você vai partir. Então, você tem que saber concatenar, encadear. Então, a gente chama de encadeamento lógico as proposições. Tá? E eu vou mostrar para você como fazer agora, e você vai ver como é fácil entender isso. Vamos lá. Vamos ver aqui para a gente poder ver juntos. Acompanhe comigo, por favor. Veja bem, tá assim. E... Vou pegar aqui a canetinha. Aqui, ó. Em busca de evidências de uma fraude, o perito contábil analisou as 4 afirmações a seguir. Se Abel é culpado, então Beto é culpado. Se Caio é culpado, então Abel é culpado. Se Caio é inocente, então Beto é inocente. Se Abel é inocente, Beto e Caio são culpados. Após apurar que todas as afirmações são verdadeiras, foi possível concluir que... Bastante atenção, eu quero que você note o seguinte, tá? Aqui nós não temos da onde partir. Voltando nesse exercício, nós tínhamos que Enzo não foi capturado, é uma proposição. Voltando nesse outro exercício, o laudo pericial foi conclusivo, é uma proposição simples. Voltando nesse exercício, não tem uma vista linda, é uma proposição simples. Nessa questão que nós vamos fazer agora, nós não temos o ponto de partida de uma proposição simples. O que fazer? Observe que eu vou chamar aqui, ó. Eu vou chamar assim, ó. AC, então, BC. Aqui, ó. CC, então, AC. Depois, CI, então, BI. Depois, AI, então, BI, BC, ECC. Tá aqui. O que eu quero que você note? Olha a segunda e a primeira. Você pode fazer assim, ó. CC vai para Abel é culpado e Abel é culpado, vai para Beto é culpado. Observa que tem os 3. Ó. E se tudo é verdade, né? Se eu colocar, olha o encadeamento lógico, ó. Caio é culpado, então Abel é culpado, então Beto é culpado. Então, os 3 são culpados. Olha que interessante, ó. A gente vai ter, ó, Abel, Beto e Caio são culpados. Alternativa A, que aqui ele está dizendo que são todas verdadeiras. Então, nós vamos ter vou botar aqui, ó. Isso aqui é verdade? Olha como é que isso aqui pode ser verdade. Se eu botar V, V e V, dá V. Se eu botar F, 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 também vai dar verdadeiro. Beleza? Então, não tem como ser tudo falso para dar verdadeiro. Então, tem que ser só todos eles verdadeiros. O falso não daria, tá, para encadear as 3, já que eu estou dizendo que elas são todas verdadeiras.
Essa questão é uma questão muito boa, tá? Quero que você dê uma atenção a ela depois. Bem? Questãozinha de probabilidade agora. Ó, uma certa enfermidade muito comum em pessoas do sexo masculino é detectada através de um exame simples. Sabe-se que 3 em cada 5 homens possuem essa enfermidade. Então, a probabilidade do homem vai ser 3 em cada 5, 3 quintos. Em uma sala de espera, há 3 homens que farão o exame para saber se tem ou não essa enfermidade. Qual é a probabilidade dele? Exatamente 2 desses 3 homens possuir essa enfermidade. Vamos pensar. Então, ó, tem um homem 1, homem 2, homem 3. Eu quero que exatamente 2. Exatamente 2. Vou botar aqui. Ó. Supor que aqui tem T, 3 quintos. Esse vai ter 3 quintos. E esse não tem. Então, 2 quintos. Beleza? Só que vejam, eu posso ter ordens diferentes. Os que têm, tá? Eu vou botar, ao invés de 1 e 2, eu vou botar tem e não tem. Eu prefiro colocar assim. Vamos botar aqui de novo. Tá assim, ó. Homem tem enfermidade, homem tem enfermidade, homem não tem enfermidade. Então, eu posso escrever ainda assim, ó. O H, o E, o HN e o HE. Então, tem essa possibilidade, tem essa. Poderia ter assim, ó. O HN, o HE e o HE. Então, veja, nós temos uma possibilidade aqui, 2 possibilidades, 3. Então, nós temos que pegar isso aqui e multiplicarmos por 3 ainda. Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 2 vezes 3 sobre 5, aqui 5, aqui 5. Então, aqui embaixo é 1. Vai dar 125. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então, 9 vezes 6 vai dar 54. 54 sobre 125. A alternativa letra E. Note que eu quis mostrar que existem 3 maneiras de compor, porque pode ser o primeiro, o que não tem pode ser o último, pode ser o do meio ou pode ser o primeiro. Tá? Então, essa mudança nós temos que contar. Por isso que dá 3 vezes. Bem? Outra questão boa, envolvendo análise combinatória e envolvendo probabilidade ao mesmo tempo. Ela está envolvendo as duas coisas. Tá? Deixa eu só ver se teve... Ela está envolvendo as duas coisas. E você precisa estar atento a essas duas coisas. Está tranquilo aqui. Observe aqui agora. Ó. Considere as letras da palavra escrivão e todos os N conjuntos formados por 4 dessas letras. Beleza? Então, nós temos escrivão. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 letras, combinação de 8, e queremos escolher 4. Beleza. Como é que a gente pode fazer isso? Vai dar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2, 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Aqui dá 1, aqui dá 1. 8 com 4 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então, tem 70 maneiras disso acontecer. Maravilha. Tá. Aí ele fala assim, ó, cada um desses N conjuntos é escrito em um pedaço de papel, de modo que cada conjunto esteja em um papel. Ótimo. Se esses N papéis forem colocados em uma urna, são 70 papéis, embaralhados, então a probabilidade de se sortear um papel cujo conjunto só tem vogais é. Observe que as vogais são o E, o I, o A,
e o O. Não importa a ordem. Então, só tem uma maneira de aparecer. Então, a probabilidade disso vai ser 1 em 70, que é uma vez aparecer isso nas 70 possibilidades. Alternativa de letra E. Alternativa de letra E. Tá? Bem interessante. Polícia Civil do Estado de Goiás. Beleza? Vamos aqui um pouquinho mais. Questão 22. Outra questão boa. Beleza? Veja que são parecidos. Ó. Essa questão foi em 2023. E essa aqui foi em 2022, também da Polícia Civil do Estado de Goiás. E são bem parecidas. Bem parecidas. Ó. Todos os anagramas, apareceu agora anagramas, da palavra agente e todos os anagramas da palavra polícia, sem acento, foram embaralhados e escritos em uma mesma lista. Vamos parar. Vamos ver aqui. A palavra agente. Agente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6. 2 com 2, né? Então vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Corte 2 vezes 1 com 2 vezes 1. Né? Então, daria 720, né? Daria 360, né? Então, 720. Por 2 dá 360. Dá 360 da palavra agente. A palavra polícia, polícia, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7, 2 a 2, né? Então, por você tem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 vezes 1, cortou. Daria 5.040. Os fatoriais de 7 dividido por 2. Né? Então, 5.040 por 2, fazendo essa conta, vai dar 5, a metade de 5.000, 2.500. Então, dá 2.520. Fazendo essa multiplicação, 2.520. Né? Aqui dá 60, 20, 60, 360, então 2.520, certinho. Vamos ver o que ele fala. Ao escolhermos um desses anagramas, aleatoriamente, a probabilidade dele ser um anagrama da palavra agente é. Então, probabilidade de ser da palavra agente. Vai ser quanto? Quantos são de agente? 360 em cima de 2.520 mais 360 dá 0,882. 2.880. Se você prestar atenção, tiver bom de conta, você vai tentar simplificar. Aqui dividindo por 360 vai dar 1, e aqui dividindo por 360 vai dar 8. 1/8 é a mesma coisa que 12,5%. Isso está entre 0 e 20. Tá? Se você tem dúvida de como transformar, vou te mostrar aqui. Você pegar para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100%. Vai ficar 100% dividido por 8. Dividir por 8 é dividir por 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 100 por 2 vai dar 50% por 2 vezes 2. 50 por 2 vai dar 25% por 2. 25 por 2 dá 12,5%. Beleza? Então, para confirmar que 1/8 é 12,5%. Beleza? Questão boa. Questão boa. Questão de número 23. Ao jogar 3 dados que possuem 6 faces a 6 e fazer o produto dos números das faces voltadas para cima, qual é a probabilidade do produto ser um número ímpar? Então, vamos primeiro entender. Jogou 3 dados, 6 dados. 3 dados. Dado 1, dado 2, dado 3. Tá? Vamos entender aqui.
que a gente vai ter, né? Então, as classes numeradas, ele quer fazer o produto dos números, ele quer saber qual é a probabilidade desse produto ser o número ímpar. Você pegar o valor daqui com o valor daqui, o valor... Primeiro passo, quantas possibilidades nós temos para cá? Nós vamos ter aqui, ó, se a gente analisar aqui, né? A gente pegar. Para ser o produto ímpar, então, para ser ímpar, né? Para ser ímpar, o primeiro passo a gente tem que entender o seguinte: se nós temos 3 elementos, né? Vou botar aqui, dado 1, dado 2, dado 3. Se eu tiver par, par e par, vai ser par. Se eu tiver par, par e ímpar, então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Também vai ser par. Então, se eu tiver 2 pares, eu ímpar. Se eu tiver par, ímpar e ímpar, 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Vai dar par. Então, tem que ser ímpar, 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 para ser ímpar. Então, o primeiro passo é enxergar que para o produto, vou descer aqui, para o produto ser ímpar, todos precisam ser ímpar. Então, eu preciso que aqui saia um número ímpar, aqui saia um número ímpar e aqui saia um número ímpar. Então, quantos eu tenho que são ímpares? 3 em 6. E nesse caso aqui, em 6, né? Aqui eu tenho 3 em 6. Aqui eu tenho 3 em 6. Então, tudo isso eu vou multiplicar. 3 em 6 vai dar 1 sobre 2. Aqui vai dar também 1 sobre 2. E aqui também vai dar 1 sobre 2. Isso resulta em 1/8. Alternativa de letra E. Tá? Mas o mais importante é vocês entenderem que para ser ímpar, e isso aqui é fundamental, fundamental que vocês compreendam, que o produto seja ímpar, os 3 precisam ser ímpares. Tá? Se você tiver um par, vamos pegar aqui, ó, o 3, 3 e um 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, para dar ímpar em um produto de 3 elementos, todos esses 3 elementos devem ser valores ímpares. Os números devem ser ímpares. Tá? Questão 24. Questão difícil essa, tá? Questão difícil. Eu gostaria que você tentasse fazer uma questão similar a essa com a palavra penal. Você vai tentar fazer a palavra penal, fazer um exercício igual a esse. Beleza? Aqui, ele está dizendo que foram 120 anagramas, vão ser 120 anagramas também, e ele pergunta qual é a posição da palavra SEDUC. Beleza? Eu quero que você faça assim. Qual é a posição da palavra penal? Não? Qual a posição? E eu quero que você diga qual palavra ocupa a posição 84. O que eu vou me propor? Eu quero que você faça, eu vou dar a resposta dessas duas perguntas durante a semana. Mas eu gostaria que você no grupo, eu gostaria que você tentasse fazer qual a posição da palavra penal e qual a palavra que ocupa a posição 84, 84ª posição. Tá? Como fazer isso? Então, primeiro passo, vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, que para calcular SEDUC, eu vou fazer várias ideias aqui. SEDUC, como tem 5 letras, seria permutação de 5, fatorial de 5, que dá 120. Bem? Só que eu gostaria que você colocasse em ordem alfabética, como ele falou, ordem alfabética. Então, botando em ordem alfabética, você vai começar assim. Começar com C, depois o D,
depois o E, depois o S, depois o U. Observe que, como são 5 letras, e nós temos 120 anagramas, e todas as letras são diferentes, se eu pegar 120, dividir por 5, vai dar 24. Então, eu tenho 24 anagramas que começam com a letra C, 24 anagramas que começam com a letra D, 24 anagramas que começam com a letra E, 24 anagramas que começam com a letra S e 24 anagramas que começam com a letra U. Quando somo todos esses 24, dá exatamente os 120 anagramas. Se nós queremos encontrar, como foi dito no problema, a palavra SEDUC é que começa com S. Então, ela não está aqui, não está aqui, não está aqui. Ela está aqui, ó. Então, eu já sei que se eu somar esses 24, 24 vezes 3, já dá 72. Então, eu sei que está na posição mais que 72. Beleza? Tranquilo? Agora, eu gostaria que você raciocinasse aqui comigo. Para ser, e aí, vamos outro raciocínio agora. Eu vou ter o S, botando em ordem alfabética, SC, depois o SD, depois o SU. Beleza? Então, começando. Deixa eu ver se eu. Não, falta o SE aqui, perdão. Esqueci do SE, que é exatamente o SEDUC que nos interessa. Vou botando aqui, ó. O SD, o SE e o SU. SEDUC vai estar aqui, ó. Então, se eu sei que eu tenho 24 anagramas que começam com S, 24 dividido por 1, 2, 3, 4, se eu pegar 24 dividir por 4, eu vou ter 6. Eu tenho 6 anagramas que começam com SC, eu tenho 6 anagramas que começam com SD. Então, eu tenho mais 12 anagramas aqui. Então, se eu pegar 72, e aí é a sacada, tá? Vamos pegar aqui agora, ó. Vou pegar aqui, ó, 72. Peguei comigo. 72 mais os 12 já dá 84. Então, como está aqui, tem que ser mais que 84. Então, não é 74, 76, 80, 84, só pode ser 88. Mas vamos escrever aqui o SEDUC. E você vai ter assim, ó. Com SE, você vai ter, ó. SE, botando em ordem alfabética. C, SE e o D. A gente sabe que nós vamos ter 6 aqui. Beleza? 6. Então, SC, botando em ordem alfabética, ó. D e U. Uma. Depois, ó. SC, SE, C, U, D. Então, nós temos aqui, ó, uma aqui, 2 aqui. Um C aqui, então já tem mais 2. Agora vamos ter S, E, D, botando em ordem alfabética, C e o U. E depois S, E, D, U, C, que é SEDUC. Então, além de eu ter mais 1, 2, 3, 4, eu vou ter 84 mais 4, teremos 88. Realmente 88. Então, veja que é uma questão bem interessante. O que eu quero que você entenda? O raciocínio é o mesmo. Eu quero que você veja em que posição vai estar a palavra penal e qual a palavra que ocupa a posição 84. Eu acredito que ele pode cobrar algo relacionado a isso. Tá? É bem interessante essa questão. Difícil. Eu considero uma questão difícil. Vai cair 2023, eu peguei ela, porque está com cara que pode cair para a prova de vocês. Beleza? E a última questão da nossa aula de hoje, uma questão muito boa,
muito interpretativa e boa, tá assim, ó. Todo analista do Ministério Público, MP, deve, isso aqui é obrigação. Se ele deve, ele está obrigado. Desenvolver as seguintes atividades na área do direito: examinar processos e elaborar pareceres sobre questões jurídicas e jurídico-administrativas. Ele deve fazer isso. Ó, Álvaro é um analista do MP. Ele deve fazer essas 3 coisas. Dessa forma, é verdade que não precisa, errado, somente precisa desenvolver a atividade de examinar processo, não. Tem que fazer as 3. Somente precisa, não deve estar as 3, ó. Mas não, está errado. Não precisa, está errado. Deve necessariamente, sim, desenvolver as atividades de elaborar pareceres e examinar sobre questões jurídico e jurídico-administrativas. A alternativa é aí. Eu considero mais uma questão de interpretação de texto do que uma questão de raciocínio lógico. Mas é uma questão bem interessante, a palavra deve. Tá? A gente encerra por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu vou pedir para vocês, quem não me segue ainda, seguir lá, @Prof. Carrijo no Instagram. Eu vou estar voltando, porque eu tinha feito uma cirurgia, então eu estava meio no estaleiro, com o braço, sem poder escrever, então estou voltando nesse ano de 2026, e vão ter novidades, tanto no Instagram, quanto no canal do YouTube. Espero que vocês possam ter aproveitado a aula de hoje. Ela ficando disponível, eu vou liberar para vocês poderem assistir. Amanhã eu já mando para o pessoal do Jornada e eles tentam disponibilizar na plataforma para vocês. Tá? Vocês podem entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida que precisar aí durante essa semana, estou à disposição, ou pode entrar lá no Instagram também, mandar mensagem para a gente. Tá certo, gente? Agradeço a presença de todos vocês. Estamos terminando com 3 minutos de antecedência, conforme a gente tinha programado. Desejo a vocês uma excelente prova. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. E eu gostaria que vocês seguissem um lema que eu tenho. Na verdade, eu tenho 2 lemas importantíssimos para mim. Um, que é insista, persista e não desista dos seus objetivos. E o outro que é muito importante, que muita gente mudou, mas eu uso ele praticamente há mais de 15 anos, que é treino duro, luta fácil. Treino duro, luta fácil. E insista, persista e não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Uma excelente e abençoada prova para vocês. Uma excelente noite para vocês. Que Deus abençoe e sucesso a todos vocês, pessoal. Um grande abraço, hein?